Uma nova estirpe da Covid-19 já é responsável por 10% dos casos da doença em Inglaterra e 6% em todo o Reino Unido. É considerada uma subespécie da variante Delta. Por cá, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, diz que foram detectados 9 casos. É convidado da manhã informativa o investigador Miguel Prudêncio, que se junta agora em direto e quem desde já agradeço a disponibilidade para estar connosco. Começava por lhe perguntar o que é que pode significar num país como Portugal, onde há uma alta taxa de vacinação, esta nova variante? Bom, esta nova variante não é uma razão de preocupação neste momento. De resto, ela não está classificada nem como variante de interesse, nem como variante de preocupação, precisamente porque, para já, aquilo que sabemos sobre ela é que ela não há indicação de que seja mais transmissível e não há qualquer indicação de que as vacinas não sejam eficazes contra esta variante. Portanto, em Portugal, onde a taxa de vacinação é felizmente muito elevada, não há razões para estarmos preocupados com esta variante, pelo menos por enquanto. Ela vai continuar a ser monitorizada. Para já, aquilo que sabemos é que há alguns casos no Reino Unido e alguns casos identificados em Portugal, mas é natural que vão acontecendo mutações em cima das mutações que já existem, por exemplo, na variante Delta, e é o que acontece aqui neste caso, é que nós temos mutações suplementares na variante Delta, mas estas mutações também já foram observadas noutras variantes do vírus e não há neste momento nada que nos inquiete por suspeitarmos que esta subvariante é mais transmissível ou que é mais ou que causa doença mais grave ou que tem a capacidade de escapar às vacinas. Portanto, trata-se de uma de muitas variantes que vão surgindo, mas a variante Delta continua a ser dominante. Nós não temos neste momento dados que nos mostrem que esta nova subvariante vai ganhar terreno e substituir a variante Delta original em termos da sua prevalência e, portanto, é uma questão de mantermos a atenção, irmos acompanhando a evolução da predominância ou não desta nova variante, mas para já não temos razões para não estar tranquilos. Ou seja, aquilo que, por exemplo, nós sabemos que Israel também é um dos países que passou a estar muito à frente no que diz respeito à vacinação e lá realizou-se uma reunião de emergência por causa do aparecimento de um caso. Neste momento, em Portugal, não se justificam a adoção de medidas suplementares. A verdade é que Portugal tem, é verdade que Israel começou o seu processo de vacinação com muita força no início, mas Portugal, neste momento, tem uma percentagem da população vacinada que é superior à de Israel e à generalidade dos países do mundo e, portanto, nós, neste momento, temos uma cobertura vacinal que nos garante que aquilo que é mais importante preservar, que é a vida e a saúde das pessoas, está salvaguardada pela existência das vacinas. Como eu dizia, esta nova variante não há nada para já que nos sugira que ela tenha capacidade de escapar à imunidade que é gerada pelas vacinas e eu sou da opinião que devemos manter a atenção a esta subvariante, como a outras que têm surgido, mas não devemos, neste momento, ter razões para uma preocupação excessiva. Devemos seguir o processo normal, que é o que os diferentes países vão fazendo, de monitorizar a percentagem de cada variante ou subvariante que está entre a população. Evidentemente, se surgirem sinais de que esta subvariante ou outra qualquer começa a ganhar terreno de forma inesperada, aí teremos que analisar exatamente as razões para isso eventualmente estar a acontecer, mas para já não é o caso e para já não julgo que haja razões para nenhum tipo de preocupação excessiva. Perguntava-lhe agora, relativamente à abertura do país, já passaram alguns dias, desde que, por exemplo, abriram as discotecas. Aquilo que eu lhe perguntava é como é que estão agora os hospitais, que tipo de doentes é que estão neste momento a chegar aos hospitais? A informação que nos tem chegado é que estão a ser doentes mais jovens. De que forma é que podemos avaliar isso? Bom, aquilo que nós temos da taxa de vacinação que conhecemos é que nós temos as faixas etárias de maior risco, praticamente 100%
vacinadas e, portanto, são as faixas etárias mais jovens em que a vacinação ainda não atingiu esses níveis, ou inclusivamente naquelas crianças que não têm neste momento idade para ser vacinadas, que têm aparecido alguns casos de doença ou de infecção. Mas temos que relativizar isto porque nós estamos a falar em termos proporcionais, em termos de percentagem de novos casos. A percentagem aumenta nas faixas etárias mais jovens, mas isto não significa que o número total de novos casos aumente. Portanto, o que nós temos é uma tendência decrescente, que está mais ou menos estabilizada agora, em que, em termos relativos, nas faixas etárias mais jovens, nós vemos um aumento dessa percentagem, mas isso não significa um aumento do número absoluto de novos casos e, portanto, a situação, neste momento, está felizmente muito mais controlada do que esteve há uns meses atrás, graças às vacinas, daí que esta progressiva abertura a que temos vindo a assistir seja justificada e, na minha opinião, plenamente adequada em função daquilo que é a nossa cobertura vacinal e daquilo que é o facto de termos conseguido uma taxa de cobertura vacinal tão elevada no nosso país, que permite realmente que estes passos sejam dados. Na minha opinião, há um domínio em que esses passos estão a tardar e deveriam, porventura, ser acelerados, que é nas escolas, onde eu julgo que é preciso alterar alguns dos procedimentos, na medida em que, na minha opinião, não se justifica que continuem a fechar turmas inteiras e a mandar turmas inteiras para casa por causa de um caso positivo, quando nós sabemos que quer os professores, quer os auxiliares de educação, todos os que pretenderam e que assim desejaram estão vacinados, as crianças a partir dos 12 anos também já numa enorme percentagem estão vacinadas e, portanto, não julgo que haja justificação para se manter esta regra, ou pelo menos esta prática, de enviar turmas inteiras para casa por causa de um caso positivo, e acho que é uma das coisas que era urgente rever. Mas de resto julgo que a sociedade está a evoluir para uma situação de maior retorno à normalidade, o que é justificado pelo facto de termos realmente tido esta taxa de vacinação tão elevada como aquela a que temos neste momento. Acha que, por exemplo, agora devemos estar numa altura em que as pessoas fazem uma avaliação do seu próprio risco individual para adotar ou não medidas de proteção individual do que olharmos agora em concreto para medidas gerais? Eu julgo que devem haver orientações gerais por parte das entidades responsáveis, por parte da DGS, por parte do Governo, porque essas orientações gerais ajudam a que haja alguma uniformidade nas atitudes e alguma uniformidade nos procedimentos. É evidente que cada um de nós tem a sua autonomia para tomar decisões e, mesmo não sendo obrigatório a utilização de máscara, qualquer pessoa que sinta que em determinadas circunstâncias a deve utilizar, obviamente tem toda a liberdade para o fazer. A minha opinião é que devem existir diretrizes gerais que sejam o mais uniformes possível, para que as próprias pessoas tenham uma capacidade maior de tomar as decisões mais corretas, mas evidentemente isto deixa sempre alguma margem para a decisão e a avaliação individual de cada um e para que cada um de nós possa atuar da forma que lhe parece ser a mais adequada. Em termos de diretrizes gerais, julgo que quanto mais elas estiverem definidas, mais facilitado fica esse processo de autoavaliação e de avaliação por parte, inclusivamente, dos agentes económicos, dos restaurantes, dos cafés. Nós agora vemos que há algumas diferenças entre os procedimentos adotados num determinado estabelecimento e noutro estabelecimento. Era vantajoso, penso eu, que este tipo de normas fossem tão uniformes como possível para retirar alguma confusão que possa existir nas pessoas e, como eu dizia, o caminho deverá ser o do retorno à normalização, porque é isso que esta taxa de vacinação nos permite fazer. Muito bem, Miguel Prudêncio, agradeço-lhe os esclarecimentos que aqui nos deixou. Muito obrigado e até uma próxima. Eu é que agradeço o convite, obrigado.